Bom, vamos retomar então a nossa matéria. Falei da segunda onda, lembrando, os 3 obstáculos do acesso à justiça: obstáculo de cunho econômico, organizacional e cultural. As 3 ondas: a primeira onda, assistência judiciária aos pobres; a segunda onda, mecanismos de tutela coletiva de direitos; e a terceira onda, que eles dão o nome de enfoque do acesso à justiça. Voltando para a primeira onda, então, se aqui na primeira onda, o primeiro empecilho é de cunho econômico, e aí ele diz respeito às custas, e o Estado enfrenta essa barreira através da isenção de custas, o segundo problema diz respeito ao serviço que será prestado. Por quê? Porque na grande maioria dos ordenamentos jurídicos, o serviço, o acesso à justiça, ele necessariamente é prestado por meio de um profissional que é tido como um profissional liberal. Aliás, a advocacia, o advogado é o único profissional liberal previsto expressamente no texto da Constituição Federal. Se o profissional é um profissional liberal, isso significa que ele não tem amarras com o Estado e, obviamente, ele faz jus, ele tem todo o direito de cobrar pelo serviço que será prestado. Logo, por mais, dramático que seja um direito que está sendo violado, que foi violado de uma pessoa, o advogado ele não tem nenhuma obrigação jurídica de defender aquele direito na justiça, ainda que ele tenha um conhecimento técnico, ele tem todo o direito de cobrar pelo serviço. No entanto, a pessoa que é pobre não tem condições de pagar por aquele serviço. Tudo bem? Então, o Estado agora tem que resolver um problema, né? Já que o Estado não pode obrigar o advogado, que é um profissional liberal, a desempenhar esse papel, o Estado tem que criar algum meio aí de solucionar esse problema e criar aí mecanismos de assistência jurídica. É aqui que entra o assunto também previsto no nosso edital, dos penúltimo ponto aqui da nossa matéria de hoje, que é o tema dos modelos de assistência jurídica. Só para contextualizar, com base no conteúdo programático que me foi proposto, esse ponto dos modelos de assistência jurídica, por exemplo, ele está no ponto 3, modelos teóricos de prestação de assistência jurídica, conteúdo e limitações, a opção político-constitucional de 88 pelo modelo público, potencial de cada um dos modelos, enfim. E, na verdade, isso faz parte também do ponto 2, sobretudo os itens B e C, da assistência judiciária à assistência jurídica assistencial caritativa, da prestação da assistência jurídica assistencial caritativa, passando pela prestação pulverizada com diversos prestadores, privados e públicos, em concorrência a outras atividades, ao atual sistema de prestação de assistência jurídica de 88, que impõe autonomia, profissionalização e especialização do serviço público de assistência jurídica. O que, na verdade, esse monstrengo todo aqui que o edital prevê, é nada mais, nada menos do que uma explicação sobre cada um desses 3 principais modelos que o Mauro Capelletti trata nessa obra, Acesso à Justiça. Vou apagar aqui agora a lousa. Essa obra, Acesso à Justiça. Então agora a gente está falando da primeira onda e vamos falar sobre os modelos de assistência jurídica citados pelo Mauro Capelletti nessa obra, tudo bem? É óbvio que é possível a gente fazer até um estudo mais pormenorizado a respeito desses modelos. No entanto, como eu disse, eu acho que aqui o foco tem que ser olhando-se mais para uma prova de primeira fase e não colocando o carro na frente dos bois e não já olhando para uma segunda fase. Normalmente o que cai mais numa primeira fase acerca do tema modelos de assistência jurídica são basicamente os 3 modelos principais citados nessa obra Acesso à Justiça, no Mauro Capelletti. O primeiro modelo é o chamado modelo Judicare. O segundo modelo é o Staff Model. E o terceiro modelo, chamado modelo misto.
primeiro modelo chamado modelo Judicare, o segundo modelo, simplificando, é o Staff Model, e o terceiro modelo é o modelo misto. No modelo Judicare, vejam, aqui a gente está falando do obstáculo econômico ao acesso à justiça, e aqui a gente está falando do problema atinente aos serviços. Esqueçam agora o problema das custas processuais. A gente já compreendeu que as custas processuais, esse obstáculo econômico nesse viés dos custos que um processo gera, ele é enfrentado pelo Estado através de isenção. Isento, o pobre não vai pagar, né? Agora, no entanto, a gente está falando do tema serviço que deve ser prestado. Como vocês sabem, por mais que uma pessoa aqui tenha conhecimento acerca dos seus direitos, ela não pode ir diretamente fazer valer um direito seu, sei lá, um juiz aqui com o seu martelo lá, enfim. Ela não fala diretamente com o juiz no processo, ela fala sempre no intermédio de uma pessoa aqui, que é o advogado. Ela tem que falar por meio de um advogado, tudo bem? Necessariamente tem que ser por meio do advogado. Eu sei que existem exceções, o habeas corpus, a própria pessoa pode ali enfrentar, né, impetrar um habeas corpus, na verdade qualquer pessoa pode ali impetrar um habeas corpus. Eu sei que hoje em dia a gente tem a lei dos juizados especiais para determinadas causas cíveis até um determinado valor, a própria pessoa pode ir diretamente lá peticionar, não precisa de advogado, enfim, mas essa é a exceção, e como eu disse, a exceção ela justifica a regra, tudo bem? Então, se a pessoa necessariamente precisa de alguém aqui por intermédio, esse alguém, e esse alguém é um profissional liberal, o Estado tem que resolver o problema de quem vai substituir esse alguém, enfim, ou como compensar a existência desse alguém no processo, que é o advogado. E no primeiro modelo teórico aqui de assistência jurídica ou assistência judiciária, é justamente no modelo Judicare, o protagonista, quem presta o serviço, é um advogado. Só que esse advogado, ele é remunerado pelo Estado. O Estado remunera esse advogado para ele prestar o serviço. Normalmente, aqui que entra, digamos, uma análise mais detalhada acerca de cada um dos modelos, mas normalmente o modelo clássico de modelo Judicare é aquele modelo em que o advogado ele não é obrigado a prestar o serviço, mas se ele prestar o serviço ele vai ser remunerado pelo Estado. Ou seja, a pessoa que é pobre terá um advogado, um profissional liberal, que tem a sua cartela, também a sua clientela privada, mas para aquele caso, para aquela pessoa que é pobre, esse advogado vai prestar o serviço e não vai cobrar daquela pessoa o serviço. Quem vai pagar o serviço é o Estado. O Estado vai remunerar o serviço do advogado. Tudo bem? O outro modelo é o Staff Model, que basicamente é um modelo em que esse serviço é prestado por um servidor público. Um funcionário público. A diferença, portanto, é que não é um profissional liberal. No Brasil, qual é o nome desse servidor público? Defensoria Pública. Lembrando, Defensoria Pública diz. No caso do Judicare, eu posso falar então que o convênio que a Defensoria faz com a OAB seria justamente? Sim, o convênio da Defensoria de São Paulo, por exemplo, com a OAB é um exemplo de modelo Judicare, não é o exemplo, tá? É um exemplo de modelo Judicare. E já uma coisa importante aqui, em hipótese alguma, já caiu mais de uma vez o concurso, vira e mexe, o pessoal erra. Modelo Judicare não tem nada a ver com o modelo pro bono. O modelo pro bono, o advogado que é um profissional liberal, ele presta um serviço em prol do pobre ou do não pobre, mas enfim, ele não vai cobrar pelo serviço, porque ele simplesmente quer prestar aquele serviço. Vejam que o edital, ele coloca ali, desse desenvolvimento histórico, da assistência jurídica assistencial caritativa, passando pela assistência pulverizada, até chegar-se no modelo público, com profissionalização, especialização, blá blá blá. O que ele está querendo dizer isso tudo é. Então agora vocês já sabem que no modelo Judicare é o advogado, que é um profissional liberal, que presta o serviço e que é remunerado pelo Estado. No modelo Staff Model, são servidores públicos, que aí no Brasil o nome é Defensoria Pública. E, obviamente o modelo misto é autoexplicativo, é a junção dos dois modelos. Alguns países, como por exemplo a Suécia, se não me engano, faz isso, acaba adotando
divide por matéria, enfim, acaba adotando os dois modelos. Por exemplo, digamos que num determinado país, esqueçam agora o direito positivo, a Constituição de 88, mas num determinado país, tudo que diz respeito a causas penais e causas cíveis no sentido amplo. Cível é tudo aquilo que não é penal. Tudo que diz respeito a penal é o modelo público, o modelo staff model aqui, que vai prestar o serviço de assistência jurídica. Já as causas cíveis será o modelo judicare. É possível isso? É. Por isso, o examinador ele quer que você, no concurso da Defensoria Pública, na matéria de princípios, saiba, para início de conversa, você saiba que Defensoria Pública não é o sinônimo de prestador de assistência jurídica. Ela é um só ator que existe, e aí o que ele vai querer é que você discorra, com base na obra do Mauro Capelletti, tudo bem? Não é para você, na hora da prova, falar, mas eu conheço uma pessoa que foi defendida pela Defensoria Pública e ela gostou muito. Não é isso. Ele quer que você discuta esse assunto, e aí, óbvio, depende da liberdade que ele vai te dar numa prova de segunda fase também, mas ele quer que você olhe para a obra do Mauro Capelletti. Não é achismo, não é a experiência prática que você teve, e muito menos que você acha que o modelo de Defensoria Pública é o melhor porque é o concurso que você está querendo prestar, você está querendo entrar na carreira. Ele não quer essa resposta. Ele quer que você faça essa discussão olhando para a obra do Mauro Capelletti, que, aliás, tem muita coisa, tem algumas coisas imprecisas, enfim, algumas coisas também desatualizadas. E é óbvio, o livro da década, se estuda da década de 70, é óbvio, mais de 40 anos depois, é óbvio que existem coisas que você precisa olhar, atualizar, fazer um olhar atualizado da coisa. Mas vejam que o edital, e aqui, você vê que me passaram para falar de alguns pontos, e um terço dos pontos que me passaram estão aqui nesse assunto que a gente vai discutir agora. Então o edital coloca lá, assistência jurídica, que num primeiro momento ela é assistencial caritativa, para depois passar pela pulverizada, para depois chegar ao modelo com profissionalização e especialização e blá 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 blá. O que ele está querendo dizer basicamente é o seguinte, é que num primeiro momento, historicamente falando, quando a gente analisa o tema assistência jurídica numa perspectiva histórica, existem alguns livros que fazem isso, a gente constata que num primeiro momento a assistência jurídica ela foi desempenhada de maneira caritativa. Por que caritativa? Porque era um gesto, digamos, de solidariedade. Quem era o profissional que prestava esse serviço? Advogado. Aqui, só para dar um exemplo de vários que a gente possa ter, no Brasil nós temos, no período anterior à abolição da escravidão no Brasil, por exemplo, o Luiz Gama. O Luiz Gama ele não era considerado advogado, ele era um rábula e ele não era advogado porque ele sequer podia frequentar os bancos escolares da Faculdade de Direito lá do Largo São Francisco, enfim, porque ele era negro, era filho de escravo, enfim. Então ele não poderia, mas rábula, na verdade hoje a palavra rábula ela tem um significado pejorativo, né? Mas rábula, a figura do rábula, ela era reconhecida no ordenamento jurídico dessa época, porque o rábula era uma pessoa que não tinha, digamos, um diploma, mas ele tinha conhecimento jurídico. Era esse o caso do Luiz Gama. Por circunstâncias da vida, e é bem interessante a vida, digamos, a biografia do Luiz Gama, ele acaba, enfim, trabalhando, enfim, numa casa de um cara que era professor da Faculdade de Direito de São Paulo, o nome era Faculdade de Direito de São Paulo, que, aliás, o nome era Conselheiro Furtado. Aqui em São Paulo, a gente tem ali nos arredores do Glicério a Rua Luiz Gama, um pouquinho para frente a gente tem a Rua Conselheiro Furtado. E, enfim, ele tinha uma biblioteca à disposição, uma pessoa também disposta a ceder livros para ele, é mais ou menos assim a história, e ele acaba adquirindo conhecimento jurídico, enfim. E o rábula, num cenário de escassez de profissionais do direito, o rábula, ele era conhecido, ele era reconhecido, quer dizer, ele podia praticar atos judiciais, com limitação. Obviamente, os bacharéis em direitos advogados, eles podiam atuar nos tribunais de justiça, tribunal da relação, né? Enfim, né? Tribunais de justiça, não sei o quê. O rábula não, determinadas causas, só em primeira instância, mas enfim, o rábula, ele era um profissional do direito. Hoje em dia, mas não. É até exercício legal da profissão se a pessoa estiver advogando sem sequer estar em ordem com a Ordem dos Advogados do Brasil. Mas vejam que num primeiro momento, a assistência jurídica ela era prestada de maneira caritativa. E caritativa
é pro bono. Hoje em dia a gente ainda que tem uma polêmica no Brasil, essa advocacia pro bono. Então, assim, a advocacia pro bono, ela é prestada pelo advogado, que é profissional liberal, que não quer cobrar pelo serviço. E não tem nada a ver com o modelo judicare, porque no modelo judicare o advogado não presta uma assistência caritativa. E por que não? Porque ele é remunerado pelo Estado. Então não tem caridade aqui. Tudo bem? É por isso, vejam, num primeiro momento, e vejam que até na história da assistência jurídica no Brasil, a gente vai ver daqui a pouquinho, e rapidamente, que a primeira Constituição brasileira, digamos, constitucionalizar o direito à assistência judiciária das pessoas necessitadas, é a Constituição de 34. E a Constituição de 34, na verdade, ela é a primeira a constitucionalizar, mas já havia atores que prestavam da maneira que era possível uma assistência judiciária, que era justamente o Instituto dos Advogados Brasileiros. E havia muitos advogados abolicionistas, né? No período anterior à abolição, nós tínhamos o Instituto dos Advogados Brasileiros no Rio de Janeiro, por exemplo, ele era presidido pelo Joaquim Nabuco, e fazia parte do Instituto dos Advogados Brasileiros o Agostinho Max Perdigão Malheiros, que tem o livro A Escravidão no Brasil, que é considerado o grande tratado jurídico sobre a escravidão no Brasil. E tinha muitos desses caras que acreditavam na importância da assistência judiciária como algo importante para as causas da liberdade também, para os escravos, inclusive. Mas, enfim, num primeiro momento, esses advogados já prestavam um serviço de assistência jurídica, mas de maneira caritativa. Eles não eram remunerados por ninguém. É aqui que entra aquela discussão, óbvio, não só aqui, mas que o advogado ele tem um munus público, uma função social a desempenhar, então, na sociedade, por aí vai, enfim, ok? Mas num primeiro momento ela é prestada de maneira caritativa. Num segundo momento, e óbvio que a história não é linear assim, mas num segundo momento nós temos o exemplo da assistência jurídica prestada de maneira pulverizada. Por que pulverizada? Porque existe, digamos, uma predominância do modelo judicare. Por que pulverizado? Pulverizado no seguinte sentido. Se uma pessoa, imagine agora a Defensoria Pública, se uma pessoa precisa, no Brasil, falemos do Estado de São Paulo, de assistência jurídica, essa pessoa, por mais que ela seja vizinha de um defensor público ou de uma defensora pública, ele não vai bater na porta do defensor público, da defensora pública, ó, pô, você não pode me defender aí? Ele até pode comentar, enfim, etc. Mas a pessoa tem que se submeter a uma burocracia que é inerente a qualquer serviço público. Então, a pessoa tem que procurar a instalação da Defensoria Pública, onde está instalado o prédio, onde está localizado o atendimento inicial da Defensoria Pública. Ela tem que se deslocar até aquele prédio. Ou seja, um determinado lugar. Agora, no sistema judicare, das várias facetas que o modelo judicare tem, uma delas é que são advogados que prestam serviço. Se são advogados, significa que você tem em vários lugares advogados. Né? Você sabe que, por exemplo, naquela esquina tem um advogado que está, digamos, cadastrado na OAB que presta assistência judiciária. Então, por que é pulverizado que o edital coloca? Pulverizado porque está disperso. Tá? Você tem, na verdade, que procurar advogados que estão, em princípio, o advogado não pode ser obrigado, em princípio, tá? Por isso que eu digo que, óbvio, uma segunda fase é outro tom a nossa conversa, mas para uma primeira fase, em princípio, o advogado ele não pode ser obrigado a prestar o serviço de assistência jurídica ou judiciária. Enfim, então que a pessoa tem que descobrir quem são os advogados que prestam o serviço de assistência judiciária. Por isso que é pulverizado. Então, um em cada canto, tudo bem? E, óbvio, existem vantagens e desvantagens em um e outro modelo, tá? E, por fim, nós chegamos ao modelo constitucionalizado de 88, que é o modelo em que se garante a profissionalização, a especialização, que basicamente é hoje o que a gente denomina aqui como modelo público, modelo de defensoria pública. Então, por que profissionalização? Porque é uma carreira, você tem um concurso público, você tem dedicação exclusiva, defensor público não pode advogar. Aliás, essa é uma das críticas que a doutrina faz ao modelo judicare, né? Que no modelo judicare, o advogado que presta assistência jurídica ou judiciária, ele convive, ele tem uma convivência uma concorrência desleal até de clientelas. Por quê? Porque ele tem na sua cartela ali, no rol dos seus clientes da assistência judiciária e clientes, digamos, privados que o contratam diretamente. Eu preciso dizer a quem ele vai, a tendência, isso o Mauro Capelletti, Boaventura de Souza Santos falando, não sou eu,
Mas a tendência é que o advogado atue com mais zelo em prol daquele cliente privado do que no âmbito da assistência judiciária, por diversos fatores. Um é a assistência judiciária remunera pior a remuneração da assistência judiciária do que do cliente privado com contrato. Segundo, porque inevitavelmente a pessoa que se vale do assistencialismo da assistência judiciária, ela encara como um assistencialismo mesmo, não é um direito dela, mas é uma caridade que alguém está fazendo por ela, uma benevolência que alguém está fazendo por ela. Então, normalmente a postura do assistido da Defensoria Pública é uma postura de alguém que está sendo beneficiado por uma caridade. Ao contrário, o cliente que contrata diretamente aquele advogado, justamente por ter firmado um contrato entre iguais, entre ele e um advogado, ele se sente como a última bolacha do pacote. Na era do WhatsApp, ele manda 3 horas da manhã, ele manda o WhatsApp para o advogado, ó, você consiga alguma coisa. Então, assim, isso é muito prático que a gente está falando, mas a sociologia do direito, que estuda acesso à justiça, aponta que, olha, esse é um dos problemas inerentes à assistência judiciária. Vejam, imaginem que vocês estão num período anterior à Constituição de 88 e vocês são ali, fazem parte do nosso Congresso Constituinte e vão redigir a próxima Constituição. Imaginem que vocês fazem parte da comissão dedicada à temática das funções essenciais de justiça e especificamente estão encarregados do seguinte tema: assistência judiciária ou assistência jurídica, tanto faz, encaremos como sinônimos aqui. Assistência jurídica aos pobres. Uma das discussões que vocês vão ter que fazer, esqueçam os lobbies pressionando vocês, né, de todos os lados, uma das discussões que vocês vão ter que fazer naquela sala ou na hora de redigir a proposta é, bom, qual desses 3 modelos deve ser o modelo adotado pela Constituição que a gente está ajudando a escrever. Então vocês vão ter que sopesar os prós e contras que um modelo e outro vai ter que ter. E uma das críticas que a doutrina coloca em relação ao modelo judiciário, uma das, tá, é justamente a crítica da concorrência de clientelas. Também a tendência é o advogado dedicar mais tempo, digamos, maior zelo ao cliente privado do que ao cliente, digamos, da assistência judiciária. Esses são os 3 modelos, lembrando que esse modelo Staff Model aqui, na verdade, Staff Model, modelo de servidores, enfim, de pessoas que não são contratadas ali, mas têm um regime, digamos, concursado, né, de dedicação exclusiva. Quando a gente fala em profissionalização e especialização, vejam que o advogado que atua num sistema judiciário, em princípio, ele não tem assim ele pode ser nomeado para atuar em causas cíveis, trabalhistas, previdenciárias, por aí vai, né? O defensor público, normalmente, ele tem uma especialização. Ele acaba se especializando, porque ele só atua na área criminal, então ele acaba sabendo bastante coisa da área criminal. E vira uma anta em qualquer outro assunto, porque não atua mais com isso, enfim, não me pergunte nada sobre direito de família, porque eu nunca estudei direito e agora sei menos ainda, mas agora, alguns anos atrás, muda o Código Civil, enfim, nunca estudei o novo Código Civil. Mas é uma especialização, você acaba ganhando nisso, né? Quer dizer, agora tem um cara, né, especializado num determinado assunto, então tem algumas virtudes. É óbvio que existem alguns defeitos também, né, no modelo público, por exemplo, né? Só para citar um que a doutrina cita aqui, o modelo judiciário é um modelo em que propicia aquela interação entre advogado e cliente, uma relação de clientela. Supostamente, o assistido, a pessoa pobre, que se valha do modelo judiciário, ela vai ser atendida por um advogado na sua sala, o advogado vai servir café, água para ele, enfim, vai ter uma privacidade entre eles e esse vai ser o tipo de atendimento dessa pessoa no modelo judiciário, tá? Porque o atendimento ele é realizado ali no escritório daquele advogado. Supostamente é assim que deve funcionar e é assim que funciona em muitas situações, certamente não em todas. Na Defensoria Pública, não. É um regime de massa, tá bom? A pessoa tem senha, tem horário para chegar, regra geral. Não adianta chegar depois do horário, enfim, porque só em situações excepcionais a gente vai atender fora do horário. Ah, mas eu queria agendar o horário para ser... Não, você vai ter que submeter a senha, não sei o quê. Enfim, você acaba perdendo um pouco nisso. Também não tem um pouco daquela relação de confiança que a doutrina acaba colocando como uma virtude importante no modelo judiciário, porque não é
o fulano ou o cicrano, que é o defensor público ou a defensora pública daquela pessoa, mas é a instituição defensoria pública que vai defender aquela pessoa. Então, no modelo judicare, é o advogado João, a advogada Maria, que foi designada para atender, para defender aquele assistido, aquela assistida, numa determinada causa. Essa pessoa, esse profissional é a referência da pessoa que é pobre. No modelo público, não. O modelo público é um serviço público, então, num determinado dia, a pessoa vai ser atendida pelo Pedro, e 3 meses depois ela vai voltar, vai ter um segundo atendimento, ela vai ser atendida por quem? Pela Cristiane, por exemplo. Por quê? Porque é a defensoria pública. Então não adianta falar, não, mas eu gosto tanto do Dr. Pedro, eu queria que ele me atendesse. Não, mas quem vai te atender é a Cristiane, você não pode escolher. Então, enfim, isso é apontado como, digamos, uma das críticas ao modelo público. É óbvio, gente, como eu já falei, tem muita coisa que o Mauro Capelletti escreveu que precisa ser olhada com um olhar atualizado. Por exemplo, Mauro Capelletti colocava que o modelo público, um dos defeitos que ele pode eventualmente ter é não ter autonomia em face do poder executivo. O modelo judiciário teria, porque quem é o profissional, que profissional no sistema de justiça é mais autônomo que o advogado, que é um profissional liberal? Enfim, porque ele não teria as amarras com o poder executivo. E óbvio, hoje em dia isso é bem questionável, porque como o Ministério Público, as defensorias públicas hoje gozam de autonomia funcional, administrativa, enfim, por aí vai. Isso é tema para uma outra aula, acho que com outro professor, não foi o tema que me foi passado. Tudo bem? O que é importante vocês saberem também é que, falando para fechar, que é o último ponto aqui que falta, um pouquinho sobre a história constitucional da assistência jurídica no Brasil, que nós tivemos algumas constituições brasileiras que disciplinaram o assunto assistência jurídica. Constituição 1934, Constituição 1937, 1946, 1967, 1969 e depois Constituição de 88. A primeira Constituição brasileira a mencionar expressamente no seu texto a assistência judiciária como um direito dos pobres é a Constituição de 34. Está lá no artigo 112, item 32, se não me engano. Depois vocês deem uma olhada. A Constituição de 37 foi omissa. Ela não fala da assistência judiciária como um direito dos pobres, das pessoas necessitadas. Todas as constituições seguintes mencionaram a assistência judiciária. E vejam, quando a Constituição prevê a assistência judiciária como um direito das pessoas necessitadas, em outros termos, o que a Constituição está querendo dizer é que a assistência judiciária é um direito público subjetivo das pessoas necessitadas, ou seja, é um dever do Estado. Quando eu falo que é um dever do Estado, o que eu quero dizer é a assistência judiciária, ela até pode contar com a advocacia pro bono. Bacana, legal que advogados profissionais liberais estão interessados em prestar a advocacia pro bono, mas caridade não é sinônimo de direito. É bacana que haja advogados prestando advocacia pro bono. E isso acaba suprindo um pouco a ausência, a ineficácia do Estado nesse assunto. No entanto, as pessoas não podem depender da caridade por parte dos advogados. Nós temos que encarar a assistência judiciária como um serviço público qualquer. O Estado não pode ser obrigado só a garantir a educação pública, a saúde pública, mas também a assistência judiciária aos pobres. É um dever do Estado. Assim como é um dever do Estado, então, garantir a educação pública, a saúde pública, também é um dever do Estado garantir a assistência judiciária aos pobres. E por que isso? Porque não há democracia em que não haja assistência, não há uma democracia de verdade em que a assistência jurídica não seja prestada aos pobres. Não é à toa que nesse livro, Acesso à Justiça, Mauro Capelletti tem uma frase famosa, que vira e mexe cai nos concursos, ou você pode citar numa segunda fase, que ele afirma: o acesso à justiça é o mais básico dos direitos humanos. Realmente, se você tiver diversos direitos sendo violados, você ainda tem uma chance de tentar uma reviravolta por meio do Poder Judiciário. Supondo que tudo funcione muito bem, que o Poder Judiciário se sensibilize com aquele direito que está sendo invocado e supondo que as decisões judiciais serão cumpridas. Beleza. Agora, se a pessoa sequer tiver essa condição de procurar o acesso à justiça, o sistema de justiça,
é irrelevante ela ter o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao consumidor, coisa e tal, porque esse direito dela só vai realmente prevalecer caso espontaneamente haja um cumprimento por parte de terceiros. Porque se não houver um cumprimento por parte de terceiros, a pessoa não tem mesmo como fazer valer seus direitos e, enfim, além de tudo, ela não pode fazer justiça com as próprias mãos, porque é crime, enfim. Por isso o Mauro Capelletti coloca o acesso à justiça como mais básico dos direitos humanos. Tudo bem? Bom, a Constituição de 37 então foi omissa, como eu disse, todas as demais mencionaram a assistência judiciária das pessoas necessitadas. Eu várias vezes hoje eu falei com vocês em pobre, usei a palavra pobre, mas tecnicamente falando e tomando como referência a Constituição de 88, na verdade as constituições brasileiras, a nomenclatura é pessoa necessitada. A nomenclatura é pessoa necessitada. Em todas, como eu disse, em todas as constituições anteriores, a Constituição assegurava no seu texto apenas e tão somente o direito público subjetivo das pessoas necessitadas, o direito público subjetivo à assistência judiciária, ou seja, a pessoa podia exigir do Estado a prestação do serviço de assistência judiciária. No entanto, lembram-se que eu falei com vocês a respeito de 3 modelos de assistência judiciária citados no livro do Mauro Capelletti. E aí a questão que se coloca é: qual desses modelos era adotado em cada uma dessas constituições? E aí que está. O que vocês têm que saber na hora da prova, por uma primeira fase, é que no Brasil, desde a constitucionalização do direito à assistência jurídica até 88, vigorou o modelo misto. Ao passo que, em 88, passa a vigorar o modelo público, o Staff Model, que se chama Defensoria Pública. Mas, Gustavo, onde está isso? Eu olhei, antes mesmo dessa aula, eu já tinha lido que todas as constituições anteriores falavam em assistência judiciária das pessoas necessitadas, mas eu não vi nada, nenhum artigo falando que é adotado o modelo misto. Por isso, existem 3 modelos, e por que era o misto? Na verdade, a gente pode falar que é um modelo misto por omissão. As constituições anteriores não falavam literalmente, explicitamente, que o modelo misto, ou seja, a junção do modelo judiciário com o público era o modelo adotado. Ela simplesmente não falava nada. Logo, a União e os Estados-membros tinham liberdade em como cumprir o texto constitucional. Por isso que nós tínhamos, por exemplo, no estado de Santa Catarina, o modelo judiciário, por meio da OAB, advocacia, enfim, prestando assistência jurídica, ao passo que nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, idealmente, né, a ideia era que vigoravam modelos públicos. Em São Paulo nós tínhamos, antes da criação da Defensoria Pública, a PAJ, era um modelo público. Tá? Repito, Defensoria Pública não é sinônimo de modelo público, é um exemplo de modelo público. E no Brasil, e falando de São Paulo, a Defensoria Pública é uma etapa posterior a um outro modelo público que se chama PAJ, Procuradoria de Assistência Judiciária, com todas as suas garantias e peculiaridades, né, em comparação com esse modelo. A partir de 88, no entanto, passa a vigorar o modelo público. Então, assim, antes de 88, a União e cada Estado da Federação era obrigado a prestar serviços de assistência judiciária aos pobres. Como? A Constituição não definiu como, logo cada um podia cumprir do jeito que quisesse. Quisesse criar modelo público, criava. Quisesse criar modelo judiciário, criava. Se quisesse, no mesmo Estado da Federação, criar um modelo misto, podia criar. Nada impediria que o Estado do Acre, por exemplo, fizesse aquela distinção. Para as causas criminais vai ser Defensoria Pública, para as causas cíveis vai ser modelo judiciário. Nada impedia que ocorresse dessa maneira. Isso acaba em 88 com a constitucionalização, a opção do modelo constitucional pela Defensoria Pública. Tudo bem? Por isso que houve algumas ADINs julgando alguns casos envolvendo alguns estados da federação, como, por exemplo, a ADIN envolvendo Santa Catarina.
Santa Catarina, depois de 88, criou um modelo que eles chamavam de defensoria dativa, que nada mais era do que o modelo judiciário. Então vejam, depois de 88, o Estado de Santa Catarina criou um modelo, primeiro, não cumpriu o mandamento constitucional, que foi criar a defensoria pública, e mais do que isso, criou um modelo que não era condizente com o modelo eleito em 88, que era o modelo público, ou seja, criou um modelo judiciário. Foi por isso que numa DIN, não estou sem o número aqui agora dela, acho que a DIN 4270, se não estou enganado, me lembro, depois eu confirmo isso, mas o que o Supremo quando julgou o caso de Santa Catarina, declarou a dupla inconstitucionalidade do modelo catarinense. Por que dupla? Por ação e por omissão. Por ação, porque criou um modelo diverso do estabelecido pelo artigo 134, e porque não criou um modelo, o chamado modelo público, como previa o artigo 134. O Supremo fixou um prazo ali, se não me engano, de 18 meses, e aí acabou que o Estado de Santa Catarina, antes mesmo do prazo, acabou criando sua defensoria pública. A última defensoria pública criada no Brasil foi a Defensoria Pública de Santa Catarina, tudo bem? Pelo menos assim, falando no papel. Tudo bem? Essa mesmo. 4270, né? 4270 e 3892. Isso. São as duas. A principal ali é a 4270. Beleza? Quer perguntar? Hã? Sim. Não, tudo bem. Já vou encerrar aqui. Então, assim, cuidado. Agora é o modelo. Uma outra coisa que é importante, só para fechar, que a Constituição de 88 ela traz algumas inovações, e eu vou deixar para um outro professor, enfim, acho que não serei eu a tratar desse assunto, mas é óbvio que discutir defensoria pública na Constituição de 88, a gente precisa também discutir as emendas constitucionais sobre defensoria pública a partir de 88, que são emenda 45 de 2004, 69 de 2012, 74 de 2013 e 80 de 2014. Isso daí, enfim, o professor tem que tratar com vocês depois. Agora, o que vocês não podem deixar de saber é que, além de uma das inovações da Constituição de 88, que foi optar por um desses três modelos que a gente estudou há pouco, uma outra coisa é que a Constituição de 88 ela não usa mais a expressão assistência judiciária. Ela passa a falar em assistência jurídica integral e gratuita. Não existe um consenso doutrinário, uma univocidade conceitual, mas o que a doutrina aponta basicamente é que o papel agora a ser desempenhado por essa instituição que prestará esse serviço não é um papel só focado na atuação judicial. E historicamente falando, se a gente toma como referência as defensorias públicas mais antigas, anteriores a 88 mesmo, que existiam no Brasil, sobretudo Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e até São Paulo, por meio da PAJ, né? A PAJ da década de 60, final da década de 60 ou 70, se não me engano, eram modelos que atuavam apenas somente no âmbito judicial, ou seja, processual. Né? E agora o que a Constituição de 88 desejou, e é isso que vocês têm que saber, que é o que a doutrina fala, é que nós não sabemos exatamente quais são todos os papéis de uma defensoria pública. O que nós sabemos e devemos aceitar como, digamos, uma verdade é que uma defensoria pública, já que presta uma assistência jurídica, não deve se preocupar só com a atuação judicial. E hoje em dia, cada vez a atuação talvez mais forte da defensoria pública seja justamente fora do âmbito da arena do processo judicial. Atuando no plano coletivo, não só o plano coletivo com ações judiciais, mas no plano coletivo, audiências públicas, tentando conciliação, inclusive, está tendo uma discussão lá, o caso recente em Minas Gerais, o caso de Brumadinho, né, está tendo além da discussão sobre uma atuação judicial, uma atuação também pré-judicial, na verdade uma conciliação também, envolvendo as partes especificamente, as partes também coletivamente consideradas, enfim, a atuação fora do processo também, tudo bem? Então, acho que isso que era mais importante, a gente conseguiu falar todos os pontos hoje que me foram aí encarregados. Tem também o ponto, assim, para a gente conversar um pouquinho sobre a lei de São Paulo, né? Aí a gente deixa para uma próxima aula, um outro colega, mas enfim. E lembrando que, assim, seja eu o próximo professor que vier para falar de defensoria na Constituição, não esquecer que vocês têm que estudar as emendas, né? Não é só saber o texto atualizado, o texto atual da Constituição Federal, mas os concursos são rigorosos com isso. Ele quer que você saiba do que tratou a emenda 45, do que tratou a emenda 69, que você saiba essas discussões, porque o que o examinador quer é que você
compreenda que a Defensoria Pública é uma instituição nova e em transformação, em evolução. E que vocês, futuros defensores e defensoras públicas, vão fazer parte, enfrentando as dificuldades da vida, vão fazer parte disso. Tudo bem? Então, meu e-mail é gasreis@gmail.com e aí eu fico à disposição de vocês para dúvidas aqui ou depois também. Tá bom? Obrigado.